Então, gente, eu já vou mais ou menos começando. Eu espero que todos vocês estejam bem. Boa noite. A reunião já está gravando desde que vocês estão aqui, né? Desde que vocês entraram, né? Vou colocar para todo mundo depois na playlist de vocês, ok? Que vai estar completinha. Antes de iniciar a aula de hoje, vem aqui nosso discurso para essa ocasião especial, né? Se todos vocês concordam que eu coloque esse vídeo, né, com a participação de vocês, na playlist de vocês no YouTube, para que todos no Brasil e do mundo, né, além dos seus colegas, possam assistir posteriormente. Todos concordam? Sim? Ah, ok, perfeito, gente. Vocês são ótimos, ó, chuva de joinha. Então eu vou iniciando. Hoje eu queria começar com uma pergunta. Alguém aqui alguma vez na vida já andou de táxi? Sim, Sim? frequente. Oi? Frequentemente? Sim, infelizmente. Ah, infelizmente? Ah, tá certo. Então, mas você sabe como é que funciona mais ou menos? Boa noite, Luiz Fernando. A minha pergunta é em que sentido? Você sabe como é que funciona mais ou menos essa dinâmica do táxi? Sim, sim, é bem caro mesmo, né? Tem hora que Uber compensa mais. Mas você sabe mais ou menos como é que funciona o preço do... como é que o motorista cobra o preço do táxi? Pois fica bem puxado mesmo o preço. Mas como é que funciona mais ou menos? Pelo taxímetro, né? Mas o taxímetro, ele marca o que exatamente? Ele marca a quantidade de quilômetros, né, que o táxi rodou durante a corrida. Não é isso? Ele marca a quilometragem que o táxi andou desde que você entrou nele, né, até o seu destino. E sobre essa quilometragem incide um valor, né? Que é o valor que o taxímetro cobra, né? Que o motorista vai cobrar pelo quilômetro rodado, né? Cada quilômetro rodado te custa um certo valor, né? Mas uma outra coisa que eu queria perguntar se você conhece é aquele valor chamado de bandeirada. Vocês conhecem a bandeirada? Bandeirada é aquele valor fixo, né, que você paga só por entrar no táxi. Você entrou no táxi, você já paga aquele valor fixo. Por exemplo, eu tinha aqui, vocês veem minha tela direitinho, né? Eu tomei a liberdade de pesquisar, olha só. Cadê? Tá aqui, achei. Achei. Olha só, atualmente a bandeirada, tá aqui, ó. Isso aqui é de São Paulo. A bandeirada de um táxi custa atualmente R$6. Ou seja, só de você entrar dentro do táxi, sem andar para lugar nenhum, você já paga para o taxista R$6, né? E o quilômetro rodado atualmente é de R$4,25, né? A gente pode arredondar aí para R$4 mais ou menos, né? Cada quilômetro. Por exemplo, se você anda 2 quilômetros, você paga R$8, né? Se fosse R$4 o quilômetro rodado. Aí seria R$8 pela quilometragem, né? E mais R$6 pela bandeirada. Sairia R$14 a corrida de 2 quilômetros, né? Seria um exemplo. Deixa eu ver aqui. Isabelle, gente, recebam bem. Isabelle, boa noite. Seja bem-vinda. Todos aqui estavam ansiosos aqui te esperando. E você chegou em um bom momento, né? Que eu estava iniciando aqui como exemplo do táxi, né? Que vai me servir para a aula de hoje com vocês. Então, só para fazer um teste aqui, antes de fazer o teste, deu para compreender mais ou menos como é que funciona o táxi? Para quem de repente não conhecia, ou então não tem costume de usar um táxi, né? Deu para compreender mais ou menos?
Maria Eduarda, gente. Maria Eduarda, boa noite. É um prazer tê-la conosco. Mas então, o que eu queria mostrar a vocês é escrever aqui alguns exemplos, né? Vou fazer aqui bonitinho. Vou fazer digno de uma aula de sexta-noite, hein? Tava com saudade de vocês. Por exemplo, se a pessoa anda nesse táxi, ela faz uma corrida de 1 km, ok? A corrida é de 1 km só no táxi, por exemplo, tá? Bem simplesinho. Em quanto será que sairia a corrida? É fácil, né? Se por cada quilômetro que ela anda no táxi, ela paga R$4, então seria R$4, né? Apenas, né? Mais o que? Os R$6 de bandeirada. Então olha só que surpresa. O custo que ela vai ter numa corrida de 1 km apenas é o custo de R$10. Certo? R$10 é enquanto sairia essa corrida, né? É esse custo associado, né, àquela distância de 1 km. Tudo bem? Para ficar mais organizadinho, vou fazer melhor, ó. Eu vou chamar o custo, com muita criatividade, né, de Czão, ok? Porque eu estou muito criativo hoje. Então como é que vai ser? R$4 pela quilometragem, né? E R$6 a bandeirada. Saindo então a R$10 essa corrida. Ok? Agora, se a corrida fosse, por exemplo, de 2 km, como eu tinha dito, né? Como é que fica esse custo? Esse custo vai ser o quê? São R$4 por cada quilômetro rodado, né? Então vai ser o 4 duplicado, porque são 2 km, né? Então é 4 vezes 2, né? R$4 para cada quilômetro, né? Mais o que? R$6 de bandeirada, certo? Sairia aqui a quanto? 4 vezes 2 é 8, né? Certo? 8. E 8 mais 6, isso vai dar 14, né? R$14 é quanto sairia essa corrida. Só terminei aqui esse cálculozinho para poder fazer a pausa dramática, né? No momento certo, para aceitar mais um companheiro que pediu para entrar. Pera aí, eu acho que ele saiu. Deve voltar depois. Mas aí, gente, seguindo a mesma lógica, seguindo a mesmíssima lógica, a gente pode fazer esse valor para uma corrida que custe, né, para uma corrida que seja de 3 km. Né, como é que ficaria aqui? Esse custo para a corrida de 3 km vai ser de quanto? R$4 por quilômetro, né, para cada quilômetro. Então vai ser 4 vezes 3, né? Sempre assim. Você associa a multiplicação a essa ideia de cada, né? Para cada quilômetro rodado, são R$4. Então é 4 vezes 3, né? Porque são 3 quilômetros. Mais a bandeirada, que é de R$6. Então aqui ficaria 3 vezes 4, que é 12, né? Costuma ser isso. Mais o 6. Isso aqui vai dar uma corrida de R$18. 3 quilômetrozinhos apenas, hein? R$18. Para não perder o costume, eu posso fazer aqui para R$4, né? Acho que vocês compreenderam, né? Melhor dizendo, para 4 quilômetros. E esse custo vai ser de quanto? Esse custo vai ser R$4 para cada um dos 4 quilômetros, né? Então é 4 vezes 4. Mais 6, que é a bandeirada, certo? E aqui vai ser quanto? 4 vezes 4, 16. Com os 6 da bandeirada, isso vai dar inacreditavelmente um total de R$22, né? 16 mais 6 costuma ser R$22. Então, gente, vocês estão percebendo que eu acho que aqui está acontecendo sempre um padrão, né? Se eu continuasse isso aqui,
a lógica seria mais ou menos a mesma, né? Todo mundo conseguiu compreender isso direitinho? Como é que funciona esse cálculo aí? Vejo uma chuva de joinhas, não é isso? Joinha aqui da Gabi, ok? Mais alguém quer se manifestar? Quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, então eu continuo. Todo esse exemplo foi para mostrar a vocês, com muita paciência, com muita força de vontade, o seguinte. Ele que vai introduzir a nossa aula de hoje, né? Como é que a gente pode colocar aqui? Esse custo aqui foi associado a 1 km, né? Coloquei assim, ó, umzinho entre parênteses, ó. Custo associado a 1 km, custo associado a 2 km, custo associado a 3 km, custo associado a 4 km, não é isso? E de maneira geral, visto na verdade, nós podemos descrever o seguinte: se nós percorrêssemos uma quantidade qualquer aqui de quilômetros, né, que eu chamei aqui de x, se eu andasse no táxi uma corrida de x quilômetros, o custo associado a ela seria assim, ó, custo dos x quilômetros, não é isso? Seria calculado de que maneira? R$4 por cada quilômetro, né? Como eu andei x quilômetros, né? Uma quantidade qualquer. Eu vou multiplicá-lo aqui pelo 4, então vai ser 4x, mais os R$6 que são fixos. Corresponde aqui à bandeirada. E isso aqui é o que me fornece, né, esses valores aqui de custo para as corridas de táxi. De maneira geral é isso, né? Você pega a quantidade x, entre aspas, de quilômetros que você percorreu e você faz o cálculo seguindo essa lógica aqui. 4 vezes esse valor, mais os R$6 da bandeirada. Ok? Observem o seguinte, ó, olha que expressão maravilhosa nós conseguimos obter ao final, né? C de x é igual a 4x mais 6. Antes de dizer o que ela é, deixa eu aceitar mais alguém aqui. Espera aí. Vamos ver. Márcia Viterbo, hein? Chegou imponente. Márcia Viterbo. Márcia Viterbo. Que saudade de você, Márcia. Como é que você tá? Tudo bem, Márcia? Direitinho? Boa noite. Então, você chegou, eu estava começando a dizer, né, sobre o que é o assunto principal da aula de hoje, né? Gira em torno de expressões, ó, que tem mais ou menos esse formato. Esse aqui que nós colocamos aqui, né, chegamos nele a partir das corridas de táxi, né? Olha só que interessante. Na última aula vimos alguns exemplos de funções, né? Começamos a ver há muito tempo atrás, né, aquela história da maquininha das funções, né? Você coloca um valor na maquininha, por exemplo, ó, tinha uma maquininha mais ou menos assim, né? Você colocava valores aqui nessa maquininha, né? E aqui embaixo saíam valores, né? Aqui você vê que no exemplo do táxi funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Por exemplo, se eu colocasse na máquina o valor 1, aqui no começo, sairia que custo? Sairia o custo de R$10, né? Se eu colocasse o valor 2, sairia da máquina o custo de R$14. Se eu colocasse o valor 3, né, sairia o custo de R$18. E assim por diante, né? Então nós temos aqui, né, estamos diante de um exemplo, né, muito simples de uma função, né, de uma função, na verdade, é que nós temos aqui a variável representada pela letra x, né? Variável é justamente aquele termo, né, que sempre pode alterar o seu valor. Por exemplo, essa variável pode ser 1 km, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, né? E assim por diante, né?
E então, nós temos aqui um exemplo de função que se enquadra em um tipo muito interessante. O que a gente vai ver aqui é um dos primeiros tipos de funções. Tudo bem? Esse tipo aqui, ó, que tem essa estrutura, é chamado de função afim, né? Para os íntimos, função afim. Que estrutura é essa que eu estou dizendo? É uma estrutura que é sempre assim, ó. Uma função assim, ó, f de x, sendo igual aqui, ó. Olha só a estrutura dessa expressão. Temos aqui um valorzinho multiplicando x, né? No caso aqui o valor 4, né? E um valorzinho aqui somando, que está sozinho, ó, sem multiplicar x nenhum, né? Então, olha só, é uma estrutura assim, ó, a vezes o x, né? Um númerozinho multiplicando x, mais um outro númerozinho qualquer aqui, acrescentando. Essa aqui é a estrutura geral, né, da lei de uma função afim, né? Ou função do primeiro grau. E por que se chama função do primeiro grau? Porque, olha só, o nosso x aqui, ó, aparece elevado ao expoente 1. Por isso que é a função do primeiro grau, grosseiramente falando, certo? Função polinomial, que isso aqui é um polinômio, do primeiro grau. Ok? Então, f de x é igual a x mais b. Nesse caso aqui, né, só para enfatizar, o nosso azinho seria 4 e o nosso bzinho seria 6. Certo? A partir desse exemplo, você consegue identificar outros exemplos de funções. Por exemplo, se eu colocasse para vocês, vamos mudar de cor. Esse exemplo aqui, ó, f de x é igual a quê? 3x mais 7. Nesse caso aqui, quem seria o nosso a? Nosso a aqui, ó, nessa lei aqui da função, seria o que? Nosso a vale 3, né? E o nosso b vale 7, né? Por exemplo, se eu colocasse aqui para vocês mais uma situação, ó. Outra lei, f de x igual a quanto? Deixa eu ver aqui, 2x menos 3. O nosso a valeria 2, perfeito? Vou botar de azul isso. E o nosso b valeria quanto? Valeria 3 ou valeria menos 3? Aqui vale uma informação importante, ó. Sempre consideramos o sinal, ó. Então, olha só, o nosso b seria menos 3. Tudo bem? É como se aqui, ó, nessa lei, fosse assim, ó. F de x igual a quê? 2x mais um menos 3. Tudo bem? Por isso que o nosso b aqui, ó, obedecendo aqui a essa estrutura, f de x igual a x mais b, você vai ter aqui, ó, f de x igual a 2x mais menos 3. Por isso que o nosso b vale menos 3 e o nosso a vale 2. Outro exemplo, ó. Outro exemplo. F de x é igual a quanto? É igual a x menos 1 meio. 1 sobre 2. Nesse exemplo aqui que eu pus, nesse quadro, vocês poderiam me dizer quem seriam os valores de a e b? Deixa eu ver vocês no chat. Quem seria nesse exemplo os valores de a e b? F de x igual a x menos 1 meio. Quem sabe? Ninguém? Sim, não, mais ou menos. Ok. Então, isso eu também coloco para vocês, ó. Por exemplo, numa situação como essa, e que nós temos aqui, quem seria nosso A, quem seria nosso B?
nosso A seria representado pelo valor 1. Isso por quê? Porque aqui vocês estão vendo que está o x sozinho, né? Então, quando aparece o x sozinho aqui, você pode pensar que tem um disfarçado, ó. Um aqui escondido, multiplicando x, né? 1 vezes x é x mesmo, né? E aqui o nosso b, lembrando, né? Você pode pensar aqui como sendo o quê? X mais menos 1 meio. Então fica bem claro que o nosso b aqui, ele vale menos 1 sobre 2. Tudo bem? Vou colocar aqui mais um exemplo, antes de aceitar o colega aqui que está chegando. Mais um exemplozinho, ó. É só para não perder o costume. F de x é igual a quê? 3x é menos 6 sobre 7. Por exemplo, tá? Tem essa fração aqui. E aí? Quem seria A e B nessa função que eu coloquei no quadro? Enquanto eu aceito o Caio aqui, vocês respondem. Boa noite, Caio. Tudo bem? Como é que você está, Caio? Tudo tranquilo? Ótimo. Perfeito, Caio. Nossa aula hoje é sobre função afim, né? Eu perguntei para eles quem seriam os valores de A e B na lei da função quando f de x vale 3x menos 6 sobre 7. E aí, gente? Quem arrisca responder? Ninguém? Então eu coloco novamente. Como é que seria aqui? Vamos lá. Olha só. Opa. Nesse caso aqui, o nosso A vale 3 e o nosso B vale, lembrando, né? Menos 6 sobre 7. Essa fração aqui. Certo? Então são exemplos bobinhos, né? São exemplos mais simples, só para que a gente identifique direitinho, né, quem é A e quem é B, porque isso vai ser importante para a gente. Só um último caso aqui que eu vou colocar, por exemplo, uma coisa que eu não fiz ainda. Escrever assim, ó, por exemplo, f de x é igual a 5x. Esse caso aqui pode gerar dúvida. Por exemplo, aqui fica fácil de você ver que o nosso Azinho, né, aquele que está multiplicando x, vale 5. Né? Mas e o b? Será que essa função ela tem b? A resposta é que ela tem sim. A diferença é que o b aqui vale 0. Ó. É como se fosse 5x mais nada, né? Porque não tinha ninguém aparecendo. Então você pode colocar aqui que nessa situação o nosso a vale 5 e o nosso b vale 0. Ok? Isso é o que nós temos aqui para essa situação. Tudo bem? Um último caso aqui, que eu não coloquei ainda, né? Mas é o seguinte, ó, só para constar aqui para vocês. Esse aqui, ó, f de x igual a quanto? Vamos lá. F de x igual a isso aqui, ó, igual a 7. Esse aqui você pode achar muito estranho, né? Já que aqui você não vê ninguém multiplicando x nenhum, né? Só está aparecendo aqui o valor sozinho, 7. Né? Como é que você pode entender isso? Essa função é o mesmo que isso, ó. Nada vezes o x mais o 7. Né? Quando você escreve assim, né? Porque 0 vezes x vai dar 0, né? E fica o 7 sozinho. Quando você escreve assim, fica fácil, ó. Nosso A vale 0 e o nosso B vale 7, né? Que é o cara que estava aqui desde o começo. Né? Tudo bem, gente? E agora, deixa eu ver, só mais umzinho. Esse aqui, ó, f de x é igual, deixa eu ver, a menos 6x. Vai.
esse caso aqui fica fácil, ó. Mais uma vez, temos aqui mais nada, né? Então, nosso B vale 0. E o nosso C, nosso A, né? Vale menos 6. Porque ele está aqui multiplicando o nosso X. Show, gente? Belezinha? Essa parte aí foi tranquila para vocês? Sim? Então, ok. Esse foi o tema de hoje. Funções afins, ok? Só para introduzir mesmo. Né? Uma última coisinha, né? Lembrando, as funções, esse tipo de função aqui, né? Só para ser mais elegante, a gente pode escrever assim, ó, que as funções do tipo afim, é assim que escreve, afim, são funções de que formato? Funções, por exemplo, funções f, né, definidas de reais em reais, com a seguinte lei: f de x igual a vezes o x mais o b. Tudo bem? Essa aqui é a lei que marca, né, as funções do tipo afim. F de x igual a x mais b. Tudo bem? Você pode vê-la na vida, né, na vida cotidiana, como fazendo parte aí da situação das corridas de táxi. Mas não é a única situação em que ela aparece. Existem várias outras, né? Aqui eu quero ver se temos tempo de fazer alguma outra situação. Mas eu queria falar com vocês o seguinte agora. Já vimos aqui que as funções do tipo afim tem essa lei, né? F de x igual a x mais b. Uma coisa muito importante que às vezes pode ser exigido de vocês é saber montar o gráfico de uma função, né? Montar o gráfico no plano cartesiano. Para quem não se lembra, é aquele plano, né, que tem o eixo y, né, esse eixo aqui vertical, e o eixo x, que é o eixo horizontal. Desenhei aqui mais ou menos. E é importante que nós identifiquemos qual é o formato do gráfico de uma função como essa. Todas as funções que veremos aqui, nessa e nas próximas aulas, elas têm um formato específico, né, que você consegue reconhecer. Por exemplo, quando você vê o formato tal do gráfico, é uma função do tipo tal, né? Por exemplo, funções desse tipo, funções do tipo afim, seria bem interessante a gente fazer o gráfico para alguma delas. Por exemplo, como exemplo, eu vou colocar aqui para gente, ó, uma função afim qualquer, uma bem simplesinha, vai, deixa eu ver, f de x é igual a quê? F de x é igual a x mais 1, por exemplo. Vai, f de x igual a x mais 1. Essa é fácil pelo seguinte, né? Como é que você pode montar o gráfico? Uma coisa que vocês têm que saber. Olha só. O que a gente pode construir aqui? Quando você for montar o gráfico, você pode fazer o seguinte. Primeiramente, atribuir valores para o x. Por exemplo, se o x valesse, sei lá, se o x valesse 0, né? Se o x valesse 1, por exemplo, né? Se o x valesse 2, né? E assim por diante. Eu vou colocar aqui pra gente alguns valores, que é o seguinte, ó, vou colocar assim pra gente. Primeiro x valendo menos 2, depois menos 1, 0, 1 e 2, ok? Aí o que nós fazemos? Vamos fazer a conta aqui na função f para esses valores aqui, por exemplo. Quando o nosso x vale menos 2, quem será o valor que a função f vai assumir, né? Temos que fazer então f de menos 2. Aí como é que vai ser? Menos 2 mais 1, né? Isso aqui vai dar quanto?
Menos 2 mais 1, quanto é? Devo 2, pago 1, eu ainda devo 1, não é mesmo? F de menos 1, quanto é que vale? F de menos 1 vale o seguinte, né? Menos 1 mais 1. Quanto que vai dar, gente? Menos 1 mais 1. Pensa assim, ó. Te devia R$1 e em seguida te paguei R$1. Como é que ficou a situação? A situação foi que eu fiquei sem dever nada a ninguém, né? Se eu devia 1 e eu paguei 1, a dívida morreu, né? Então aqui vai ser 0 a resposta, né? F de menos 1 deu 0. Olha que interessante, né? E se nosso x assumir valor 0? Como é que fica? Aqui vai ser x valendo 0, depois mais 1. Ó. 0 mais 1, isso vai dar 1 positivo, né? Bonitinho aqui. Então, f de 0 deu 1. Agora, f de 1. Quanto vale f do valor 1? Só trocar, né, o x por 1. Aí fica 1 mais 1, não é isso? E 1 mais 1, isso vai dar 2. Perfeito. Último e não menos importante, né? F de 2. F de 2 vale quanto? 2 mais 1. Isso é 3. Então, olha só. Nós podemos trocar aqui na tabela, né? Só preencher aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui nessa coluna os valores que a gente conseguiu. Por exemplo, f de menos 2 deu menos 1. F de menos 1 deu 0. Né? F de 0 deu 1. F de 1 deu 2. Né? E f de 2 deu 3. Tudo bem? Qual é a grande revelação? Fica bem intuitivo, né? Que aqui no gráfico os valores de x vão aparecer aqui no eixo horizontal, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, está o menos 2. Aqui depois está o menos 1, né? Vou botar o menos 1 aqui assim. Aqui vai estar o 0, né? Porque os eixos aqui, né, se encontram no valor 0. Aqui vai estar o 1, né? E aqui vai estar, depois de muito tempo, o 2, né? Qual é a grande revelação? É que para se montar o gráfico, os valores de f que a gente conseguiu, né? F de menos 2, f de menos 1, f de 0, assim por diante, correspondem ao valor y, né? Y, nesse caso aqui, é a mesma coisa que os valores de f de x. Tudo bem, gente? Tudo bem? Agora a gente pode ver mais ou menos como é que funciona esse gráfico, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, quando x vale menos 2, né, y vale menos 1. Então, eu vou escrever o quê? Quando x vale menos 2, y vale menos 1. Então, menos 1, ele está aqui mais ou menos, ó, seguindo o mesmo espaço, mais ou menos aqui assim, menos 1. Então, isso aqui é o que está acontecendo. Ó, menos 2 corresponde ao menos 1. Então, eles ficam aqui bonitinhos, certo? Esse pontinho aqui, menos 2 para o x, menos 1 para o y. Menos 1 para o x, está bem aqui. Quando x vale menos 1, y vale 0. Então, como é que fica isso? Menos 1 está aqui para o x, ó, e o 0 está bem aqui, né, no eixo y. Então, o pontinho fica sobre o eixo x, né? Lembrando disso. Fica aqui, ó, menos 1 para o x, 0 para o y. Quando x vale 0, y vale 1. Então, aqui vai ser, quando x vale 0, y vale 1, ó. Tá bem aqui assim. Só mais ou menos. Aqui assim. Opa. Sem ansiedade. Peraí, isso. Então, olha só. Quando x vale 0, y vale 1. 0 para o x também aqui, né? Subindo aqui. Aqui está o ponto. Ó. 0 para o x, 1 para o y. Próximo. Quando x vale 1, tá bem aqui. Y vale 2. Então, eu tenho que ir lá no 2, ó. 1 tá aqui. Vou botar o 2 aqui assim. Isso. Essa aqui. Esse aqui é nosso ponto. Ó. Mais ou menos. Aqui assim. Né?
Por último, quando x vale 2, y vale 3. Marcar o 3 aqui vai ser o desafio, né? Já que o meu espaço está acabando. Mas eu posso aumentar aqui sem problema. Como é que ficaria aqui? Vamos nós. Ao vivo é assim mesmo. Y, que é a mesma coisa que f de x, né? E aqui a gente vai ter o seguinte: quando x vale 2 e y vale 3. Então a gente vai ter 2 aqui, subindo. O 3 está mais ou menos aqui assim, né? Mantendo o mesmo espaço. Então, vamos ver aqui, isso, aqui assim. Então você observa que esse gráfico, né? Eu coloquei aqui só alguns valores. Mas lembrando, né? As funções aqui desse tipo, elas são definidas em todo o conjunto dos reais, né? Ou seja, vale qualquer valor que você quiser colocar aqui. Por exemplo, você pode colocar para o x aqui, valendo valores fracionários, por exemplo, 1/3, 1/2, 1/4, né? Ou então raízes, né? X valendo raiz de 2, y valendo raiz de 7, né? E assim por diante. Vale para qualquer valor isso, né? Então, por estar definido para qualquer valor, a gente pode observar aqui, né? O que está acontecendo? Eu estou formando aqui, ver se não é verdade, ó. Finge que isso aqui é uma reta. Olha que reta linda, gente. Tá saindo aqui. Opa! Uma reta curva, hein? Desenho que eu inventei, a reta curva. Deixa eu fazer uma melhor que vocês merecem. Sim, ó. Isso. Quebra o galho, né? Finge que isso aqui tá retinho, né? Mas isso aqui é uma reta. A grande moral da história é que o gráfico de uma função afim, né? O gráfico dela corresponde a uma reta, tá, gente? O gráfico é uma reta. Eu vou me dar uma última oportunidade aqui, porque quero ver se consigo acertar esse gráfico. Última chance, hein, pra mim. O que sair, saiu. Vamos lá. Tá bom? Acho que por hoje foi o melhor que eu pude fazer, né? Mas então, gente, conseguiram compreender mais ou menos? Ficou direitinho? Tá. Então, o gráfico de uma função afim é uma reta. É importante a gente saber identificar isso, né? E por que é importante identificar? Né? Se nós estamos aqui estudando para o Enem, ou para o UERJ, né? Ou para qualquer outro vestibular, pode aparecer para você uma questão que ela te dê o gráfico, né? E pergunte alguma coisa em cima daquele gráfico. Por isso que é importante, por isso que é importante nós sabermos algumas coisas sobre os gráficos das funções, né? Isso pode ser cobrado de nós. Por exemplo, eu não me conformo com essa reta aqui toda torta, gente. Eu vou acertar isso até o fim do dia de hoje. Não me conformo com isso. Eu vou acertar. Agora eu não consigo mais apagar isso, mas eu vou acertar esse desenho. Vamos lá então. O que mais eu tenho que falar para vocês? Aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa importante. Olha que legal, né? Vimos o quê? Que para cada valor de x que você colocar na função, né? Você vai ter definido um valor de y, né? Para o menos 2 foi o menos 1, para o 1 foi o 2, né? Para o 2 foi o 3, e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção? Para dois pares aqui que são legais, ó. Por exemplo, essa correspondência aqui, ó. Quando x vale menos 1, y vale 0, né? Olha que interessante. Aqui, ó. Quando x vale menos 1, f de menos 1, a função zerou, né? A função assumiu o valor 0. Quando eu troquei o x por menos 1, a função assumiu o valor 0. Definimos isso, ó, como algo muito especial,
já que quando o x foi menos 1, a função zerou, assume o valor zero, nós dizemos aqui que menos 1, né, x igual a menos 1 é o quê? É a raiz da função, né? Ou ainda, sendo mais certinho, além de falar que ele é a raiz da função, né, como normalmente você vê, né? Encontra a raiz da função tal, é isso, né? Ele é a raiz da função, a gente pode falar que é a raiz com muita função de barra, né? Mas eu acho que o termo mais certo é você dizer o seguinte, que é a raiz ou o zero. Menos 1 é o zero da função. Em alguns lugares aparece, né, que zero é o termo mais correto. Menos 1 é o zero da função f, né? Mas muita gente põe que também é raiz. Então é raiz, você pode dizer que é raiz ou dizer que é o zero da função, né? Para o que nós queremos aqui, tanto faz, né? Mas muitos preferem usar, chamar isso aqui de zero. Menos 1 é o zero da função f, né? Tudo bem? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Por exemplo, o que nós vimos aqui? Que também apareceu para a gente e foi proposital. Isso aqui, ó. Quando x vale 0, y vale 1. Né? Olha que interessante. Quando eu fiz aqui f de 0, né, eu encontrei 1. E eu quero que vocês observem o seguinte, né? Guardem bem isso, né? F de 0 resultou em 1. E você observa que f de 0 é esse pontinho aqui, né, que eu marquei. E se você prestar bem atenção, ele está sobre o eixo y, né? Ou seja, guardem isso, né? Quando você tem, né, f de 0, o ponto que você vai conseguir vai estar sempre sobre o eixo y, né? Por quê? Porque o x zera, né? O x vale 0, então todo esse termo aqui que tem o x é de 0 e fica só 1 aqui. Então, olha só, sempre, 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 o nosso f de 0 corresponde ao valor de b. Né? Por quê? Porque o termo aqui que estava com x, ó, ele zerou. Ele foi 0 porque x era 0. Então, sobrou somente o b. Então, de maneira geral, quando você faz f de 0 numa função afim, você obtém sempre, sempre, sempre o valor de b, né? E é sempre, sempre, sempre esse valor aqui, ó, do eixo y, é que o gráfico corta o eixo y. Então, o gráfico da função afim sempre vai cortar o eixo y, né? Onde nós temos aqui um valor correspondente ao valor de b. Não é isso? Tudo bem? O nosso b aqui, ó, é o termo independente, ou seja, aquele que não tem o x, né? Ou também é chamado, né, nesse contexto aqui, a gente pode chamar o b de quê? A função é assim, né? O nosso b é chamado de quê? De coeficiente linear. Então, se algum dia te pedirem o coeficiente linear da função tal, corresponde a quê? Corresponde ao valor de b, né? E o nosso a, eu falo disso depois com mais detalhes, né? Mas o a é o coeficiente angular, ok? Coeficiente angular e coeficiente linear, tudo bem? São os outros nomezinhos chiques pro a e pro b. Tudo bem, gente? Certo? E o que mais eu tenho que comentar com vocês? Já falei sobre a raiz, né? Um outro detalhe é o seguinte, né? Observe aqui, graficamente, né? Que o valor da raiz corresponde sempre, ó, ao valor em que o gráfico da função corta o eixo x, né? Por exemplo, a nossa raiz aqui era menos 1, e foi justamente esse valor aqui, né, em que o gráfico cortou o eixo x. E por que isso aconteceu? Porque a função zerou, né? O correspondente aqui do menos 1 é o que? 0. Por isso que o pontinho, ó, está sobre o eixo x. Então, são duas coisas importantes, ó. A raiz, ou zero, né,
corresponde a quê? Corresponde a onde o gráfico corta entre aspas, né? Corta o eixo X. E esse valor aqui, onde o gráfico corta o eixo Y, né? Que corresponde ao valor de B, né? Isso corresponde, né? Nosso coeficiente linear, ele traduz-se, né? Em onde a reta corta o eixo Y. Então, por exemplo, só de ver o gráfico da função, você consegue ver onde que ela corta o eixo Y. Por exemplo, só de ver realmente a lei da função. Essa aqui, ó, f de x é igual a 3x. Vai, 3x. 3x mais 4. Pronto. Onde que o gráfico corta o eixo Y? É fácil, né? Fica bem evidente que é aqui no 4, né? Por quê? Porque o 4 é o valor de B. É o coeficiente linear, né? Então eu sei que quando eu fizer f de 0, né? Eu vou encontrar aqui, ó, esse cara aqui vai zerar. Eu vou encontrar o 4, né? Então vai ser o pontinho aqui em cima, ó, marcando 4, né? Como interseção aqui, né? Onde o gráfico corta o eixo Y, né? Tudo bem, gente? Certo? Foi muito rápido? Certo. Foi, né? Foi bem rápido. Então, gente, já são 7h50. Que horas que vocês são liberados? É para outra aula? É às 8 e agora? Ah, Márcia. Ah, então, gente, 8 horas, né? 8 horas. É que hoje eu tive que correr. Hoje eu quis que coubesse tudo numa aulinha só. Eu corri um pouco. Mas isso aqui são só termozinhos, gente. Acho que, por exemplo, a alma do negócio aqui, né? Tá bem aqui nesse exemplo do táxi, né? Que você vai usar mais. E no exemplo do gráfico, né? Para finalizar aqui essa aula, eu queria que vocês observassem o seguinte, tá? Vai ser a última coisinha de hoje, para eu poder liberar vocês. Vamos nós aqui. Por exemplo, vocês observaram o seguinte, né? Que quando a minha função, né, que eu usei como exemplo, foi essa aqui, e que você observa, vou colocar aqui novamente, né? O nosso B, ele vale 1. E o nosso A vale 1 também, né? Quando não tem ninguém aqui entre aspas, você pode pensar que é umzinho aqui, multiplicando x, né? Então aqui nós temos A igual a 1 e B igual a 1. Quando aconteceu isso, o nosso gráfico resultou em ser o quê? Resultou em ser uma reta que está aqui com essa orientação, né? Está aqui subindo, entre aspas, né? Ok? Espera aí. Vou sair daqui. Deixa eu entrar de novo. Isso. Ok. E que eu quero que você perceba. Pense agora em um outro exemplo. Vou fazer aqui do ladinho. Acho que aqui ele vai caber. Vamos supor que agora nós queiramos montar o gráfico dessa função aqui, ó. F de x é igual a quê? É igual a, vamos lá, menos 2x menos 2x mais 4. Pronto. Isso aqui. E que você observa? Quem é nosso A?
Nosso A vale menos 2. Quem é nosso B? Nosso B vale 4. Né? E como é que a gente pode montar o gráfico dessa função? Podemos seguir um raciocínio muito parecido com o que foi feito antes, né? Valores para x, valores para y. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, só para começar, a gente pode colocar o nosso x valendo menos 2, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Né? O que eu quero chamar a atenção, eu coloquei aqui alguns valores, mas eu não vou preencher todos. Né? O que eu pretendo fazer aqui? Você pode fazer assim, pode atribuir valores, né? E ir montando seu gráfico. Cadê o ponteiro? Achei. Você pode atribuir valores e ir montando seu gráfico. Ou então, você pode fazer assim, ó, conselho meu para montar o gráfico da função. E que você sabe que o nosso valor de B, né, corresponde sempre àquele valor em que o gráfico vai cortar o eixo Y. Então, por ele ser 4 aqui, você sabe que esse ponto existe, né? Esse aqui. Por exemplo, né? Aqui valendo 4. E o nosso x aqui valendo 0. Né? Quando o x vale 0, y vale 4. Por quê? Trocando o x por 0, né? Fica assim, ó, menos 2 vezes 0, mais 4. Isso vai dar 4, né? Porque menos 2 vezes 0 é 0. Né? O que mais nós temos aqui? F de, vamos lá, outra coisa legal, ó, F de 2. Quando eu fizer F de 2, olha o que vai acontecer. Menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 2, né? Mais 4. Isso vai dar o quê? Menos 4, né? Mais 4. E isso vai dar 0. É verdade? Então, olha só. Quando eu substituir x por 2, a minha resposta aqui para f foi 0. Então, o 2 era a função, né? O 2 é um 0 da função. Então, eu posso colocar assim, ó. Esse ponto aqui, ó, quando x vale 2, y vale 0. Tudo bem? E esses dois pontos, gente, são suficientes. Tá? Para você conseguir montar o gráfico de uma reta, você pode usar somente dois pontos. Né? Só unir aqui esses dois, ó. Sim, esse aqui ficou show, hein? E pronto, ó. Tá montado aqui o gráfico da função f de x. Todos os outros, ó, eu usei somente esses dois. Unicamente eles, ó. Quando x vale 0, y vale 4. Quando x vale 2, y vale 0. Né? E você pode ver que os outros estão aqui. Por exemplo, ó, f de 1 daria quanto? F de 1 daria menos 2 vezes 1, mais 4, né? Aqui ficaria menos 2, mais 4. É a mesma coisa que 4 menos 2, né? Isso vai dar 2. Aí o 2 está aqui, ó. Quando x vale 1, y vale 2. Aí no meu desenho ficaria aqui o 2 mais ou menos, ó. 2 ficaria aqui, pertinho do 4. Né? E assim por diante, gente. Tudo bem? Então, para você conseguir montar um gráfico de uma reta, unicamente você precisa de dois pontos. Tá certo? 2 pontos são suficientes. Uma pergunta que muitos podem fazer é a seguinte: como é que a gente faz para descobrir, né? Porque esse aqui é fácil. Um ponto você tem de bandeja, né? Que é o valor do B aqui, né? Quando x vale 0, y vale o nosso bzinho aqui, que foi 4. Mas e o outro que eu usei, que foi a raiz? Como é que a gente acha a raiz da função? É muito fácil, né? Raiz não é aquele valor que você tem, né? Que faz com que a função f seja 0. Por exemplo, ó, aqui no cantinho, eu ia colocar aqui no meio, mas acho melhor colocar no cantinho. Vou botar aqui.
Como é que eu fiz para encontrar? Esse até que foi fácil de cabeça, mas se você quiser algum modo de encontrar, né, o que você faz? Eu quero que a função f seja 0. Então o que a gente faz? É só igualar a sua lei, né? No caso aqui é menos 2x mais 4. Eu igualo isso a 0 e passo a conta, né? Como é que fica? Agora eu resolvi essa equação aqui. Passo o 4 para lá, fica negativo, né? Aí como é que fica? Menos 2x é igual a menos 4, né? E agora o 2 que está aqui multiplicando desce dividindo. E aqui fica o seguinte, x igual a quanto? Menos 4 dividido por menos 2, né? Quanto é que vai dar isso? Menos com menos, né? Na divisão, isso vai dar positivo. Então vai ser 2 positivo, né? Por isso que eu achei que a raiz, ó, era x maior do 2. Tudo bem, gente? Por isso que a resposta foi essa aqui. Tudo bem? Certo, gente? Tudo belezinha? Agora vem o seguinte, para finalizar a aula de hoje. Olha só que interessante. Quando o nosso A valia 1, nosso gráfico foi nesse sentido, né? Agora eu quero que você perceba que ele está assim, ó. Ele está decrescendo, né? Sim? A aula vai terminar em 1 minuto, tá? Só para avisar o senhor e não acabar te ligando enquanto o senhor tá falando. Ah, tá ok. Então eu tenho 1 minuto para dizer, né? Quando o nosso A é um valor negativo, o gráfico é decrescente. Certo? Menos 2, menos 1, etc, né? E quando A é um valor positivo, o nosso gráfico é crescente, né? Quando A é maior que 0 positivo, o gráfico é crescente. Então, você consegue diferenciar, vendo a lei da função, quando que o gráfico é crescente e quando que é decrescente. Certo, gente? Falei em menos de 1 minuto.